Os cientistas estão procurando um pedaço de terra desaparecido há mais de 101 milhões de anos. Não é exatamente uma novidade, já que as pessoas procuram informações sobre a história do nosso planeta o tempo todo. Você pensaria que provavelmente se trata de uma ilha minúscula em algum lugar no meio do oceano. Bem, então estaria errado, pois esse continente costumava ser tão grande quanto todo o território dos Estados Unidos. Durante muito tempo, os geólogos se perguntaram se uma grande parte da Austrália contemporânea teria desaparecido no ar. Alguns acreditavam que ela estava simplesmente escondida em algum lugar no fundo do oceano. Mas, graças a alguns especialistas holandeses e 7 anos de investigação, agora sabemos que há pedaços dessa terra perdida misturados sob as exuberantes selvas do Sudeste Asiático. Os continentes que vemos em nossos manuais de geografia hoje em dia são como peças dispersas de um quebra-cabeça. Há até mesmo um bom experimento que você pode realizar para ver por si mesmo. Encontre um mapa mundi online e imprima-o. Recorte todos os continentes e brinque com eles. Você verá que todos se encaixam. Provavelmente, a coisa mais impressionante é como a América do Sul se encaixa perfeitamente perto da África. Se você fechar os oceanos que se formaram nos últimos 200 milhões de anos, os continentes parecerão formar uma letra C, que os cientistas chamam de supercontinente Pangeia. Ele nadava em um oceano chamado Pantalassa, e a parte interna dessa letra C tinha uma extensão menor de água chamada Oceano Tétis. É nesse pequeno oceano que as coisas ficam interessantes. No período Jurássico, esse continente desaparecido, que os cientistas começaram a chamar de Argolândia, sumiu e deixou um buraco na Austrália, hoje conhecido como Planície Abissal de Argo. Inicialmente, os geólogos acreditavam que tudo isso se devia a um processo chamado subducção. É quando um pedaço da crosta terrestre mergulha sob outro e se recicla no manto do planeta. Normalmente, os especialistas podem rastrear esse desaparecimento continental por meio de raspagem. Foi assim que eles descobriram, por exemplo, que a Índia se chocou com a Ásia e nos deu as majestosas montanhas do Himalaia. Mas para a Argolândia, as coisas eram um pouco mais complicadas. Pedaços e fragmentos estavam surgindo em lugares como Myanmar e Indonésia. Mas eles se comportavam como essas relíquias de viagem no tempo, parecendo muito mais antigos do que quando a Argolândia supostamente se separou da Austrália. Isso imediatamente levantou a questão: se um continente pode se comportar de forma tão estranha, quantos outros estão por aí fazendo o mesmo? Felizmente, os cientistas agora reuniram toda a linha do tempo da Argolândia e descobriram seu mistério. Ela não afundou nem foi engolida, simplesmente se transformou em um argopélago, dividindo-se em pedaços menores chamados de microcontinentes e flutuando para longe da Austrália. Esses mini-continentes fizeram uma pequena viagem antes de se estabelecerem nas selvas do Sudeste Asiático. Essa descoberta se encaixa perfeitamente no quebra-cabeça da Pangeia e nos ajuda a entender melhor como os continentes se dividem e se formam, tudo em um único achado, revelando segredos da biodiversidade e do clima do passado. Se você quiser saber mais segredos sobre história, civilização ou objetos aleatórios do dia a dia, não deixe de curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Como, por exemplo, o mistério por trás dessa linha invisível de espécies na Indonésia. Ela é chamada de linha Wallace, em homenagem ao explorador britânico Alfred Russel Wallace. Há mais de 150 anos, ele estava em uma viagem pelo arquipélago malaio, visitando milhares de ilhas, e descobriu que os animais de um lado dessa linha invisível eram consideravelmente diferentes dos animais do outro lado. Essa linha invisível é como um muro entre marsupiais e tigres, por exemplo, ou comedores de mel e trogloditas. Mas agora sabemos que, há cerca de 35 milhões de anos, a Austrália se separou da Antártica e colidiu com a Ásia. E esse triângulo amoroso continental provocou mudanças significativas. Não mudou apenas a aparência da Terra, mas também mexeu com as espécies de animais de cada lado da linha Wallace. Mais recentemente, um grupo de especialistas publicou um estudo dizendo que essa colisão e o caos climático fizeram com que as espécies asiáticas se sentissem confortáveis vivendo no arquipélago malaio. Enquanto isso, os animais australianos não estavam tão felizes com o novo ambiente. Era muito quente e úmido para alguns, e outros simplesmente não conseguiam lidar com o estilo de vida das ilhas tropicais. A descoberta dessa mudança continental em direção à Ásia também pode explicar uma outra recente, de uma espécie humana que da mesma forma não parecia fazer sentido. Veja bem, nessa caverna escondida nas Filipinas, os arqueólogos encontraram um novo ancestral humano.
Parece que há cerca de 50 mil anos, na ilha de Luzon, havia essa espécie humana antiga. O pesquisador principal acreditava que esse achado foi crucial para a compreensão da nossa evolução na Ásia e deu a essa nova espécie o nome da ilha, Homo luzonensis. Agora, é aqui que as coisas ficam um pouco confusas. Os ossos encontrados pelos arqueólogos tinham um pequeno problema, uma estranha mistura de características que não haviam sido vistas juntas em nenhuma outra espécie de hominídeo. Dentes menores, semelhantes aos nossos, mas mãos e pés mais parecidos com os de nossos antigos ancestrais humanoides. Foram especialmente esses membros que conectaram essa espécie humana com o território do sul, há muito perdido. Isso porque eles têm essa aparência primitiva, como australopitecos africanos, por exemplo. Somente essas duas espécies estão separadas por 2 ou 3 milhões de anos de tempo e evolução. Muitos se perguntaram, o Homo luzonensis é realmente uma nova espécie? Nem todos estão convencidos, mas isso pode explicar por que as criaturas vivas também são afetadas pelo deslocamento constante da Terra sob nós. O fato de não terem mudado muito durante nossa vida não significa que nossos continentes terão essa aparência para sempre. Eles evoluíram a partir desse grande megacontinente e provavelmente acabarão em uma posição semelhante no futuro. Nesse sentido, um geólogo de uma universidade europeia tentou prever o futuro dos supercontinentes da Terra. Como ponto de partida, ele usou um terremoto que ocorreu em Portugal em 1975, quando as placas tectônicas se comportaram de forma um pouco diferente do que deveriam. Depois de anos de pesquisa, ele chegou a uma teoria em 2016. Esse geólogo acreditava que os pontos entre essas placas tectônicas poderiam estar se separando, preparando o terreno para uma ruptura maior. É como quando o vidro racha entre 2 buracos no para-brisa de um carro. Se isso acontecer, uma zona de subducção poderia se estender do Mediterrâneo até a Irlanda, levando vulcões, terremotos e novas montanhas para essas áreas. Se tudo correr de acordo com esse plano, o Oceano Atlântico desaparecerá, assim como o Pacífico, transformando-se em uma grande extensão de água. Em vez dos continentes que conhecemos hoje, teremos um novo supercontinente, que ele chamou de Aurica, porque teria a Oceania e as Américas em seu centro. No entanto, esse não é o único cenário possível. O novo Pangeia pode ser outro, e é fácil de prever. O Atlântico permanece aberto e o Pacífico se fecha. Depois, há a Amásia. Para essa, você teria que imaginar o Oceano Ártico se fechando e o Atlântico e o Pacífico permanecendo abertos. Tudo se desloca para o norte ao redor do Polo Norte, exceto a Antártica. Um cenário final seria chamado de Pangeia Última. Diminui-se a propagação no Atlântico e uma nova placa de subducção surge na costa leste das Américas. De qualquer forma, se todos os continentes colidirem novamente no futuro, alguns cientistas dizem que não será uma experiência divertida. Acredita-se que, em cerca de 250 milhões de anos, nos sentiremos como se estivéssemos presos em um saco plástico encharcado e sufocante. Estranhamente, esse saco será o melhor lugar para se viver na Terra, as áreas costeiras. Quanto aos locais do interior, eles serão escaldantes, como um deserto em chamas. Muitas das espécies de animais que conhecemos hoje talvez não consigam sobreviver. Quanto a nós, humanos, precisaremos ser criativos se quisermos suportar o calor. No entanto, devemos ser gratos. Esses modelos digitais ainda são ótimos porque podemos usá-los para testar todos os tipos de ideias interessantes. Por exemplo, como esses supercontinentes iriam interferir nas marés. Levando em consideração as futuras viagens espaciais, esses modelos podem nos ajudar a entender os climas dos exoplanetas, ou seja, aqueles que são localizados fora do nosso sistema solar. A teoria dos mundos paralelos tem sido discutida na comunidade científica há muito tempo. Infelizmente, ainda não estamos desenvolvidos o suficiente para prová-la ou refutá-la, mas ainda é uma teoria interessante, e é por isso que temos mais lendas urbanas inusitadas sobre visitantes de uma realidade paralela, segundo mitos. Vamos verificar algumas delas. Um homem de um país inexistente. Esta história aconteceu em 1851 em uma pequena vila alemã, Frankfurt an der Oder. Um homem perdido procurou os moradores locais em busca de ajuda. Ele se apresentou como Joffa Woering. Falava um alemão muito pobre e tinha um sotaque muito forte. O próprio homem disse que falava Lachar e Abram, idiomas que na verdade não existem em nossa terra. Ele alegou ser de Lacharia, um país do continente chamado Sacria, separado da Europa por um enorme oceano. No entanto, nenhum desses lugares existia no mapa da Terra. As pessoas enviaram Joffa às autoridades locais.
Ele conversou com um psiquiatra, mas o médico concluiu que o homem estava totalmente são. Uma investigação da polícia local também não revelou nada de suspeito sobre ele. Iofar Vorin afirmou que o propósito de sua visita à Europa era encontrar seu irmão há muito desaparecido. Ele sobreviveu a um naufrágio e se viu perto da aldeia. Lhe mostraram um mapa do mundo e um globo e pediram que indicasse o local onde caiu, mas ele não achou nada familiar. Ele parecia ter amplo conhecimento sobre seu mundo natal. Iofar nomeou 5 continentes principais: Sakria, Haflar, Astar, Auslar e Euplar. Sua história foi considerada plausível. Cientistas de Frankfurt decidiram enviar o homem a Berlim para mais pesquisas. No entanto, durante a viagem, ele teve algo como uma convulsão. O homem de repente saltou da carruagem e desapareceu na floresta. Apesar de uma longa e minuciosa busca, nenhum vestígio de Iofar foi encontrado. Ele parecia ter desaparecido tão misteriosamente quanto havia aparecido. O inspetor Leboeuf, que foi designado para acompanhá-lo a Berlim, pensou que esse homem poderia ser um ser de outro mundo e que voltou para o lugar de onde veio. Uma senhora na rodovia 167. Este acidente aconteceu em 20 de outubro de 1969. Foi relatado pela primeira vez em 1988 na revista Strange. O artigo fala sobre 2 homens, LC e seu parceiro de negócios Charlie. Os nomes são fictícios. Uma tarde, LC e Charlie estavam dirigindo pela rodovia 167 no sudoeste da Louisiana. Conversando sobre o trabalho, eles seguiam em direção ao centro petrolífero de Lafayette. A rodovia estava vazia a princípio, mas depois eles notaram um carro muito velho e muito lento à frente. Os homens começaram a comentar sobre este carro misterioso. Afinal, tal modelo não era mais produzido há várias décadas, mas este parecia bastante novo. Os homens pensaram que era graças ao cuidado do dono e ficaram admirando o veículo. Eles diminuíram a velocidade para ver melhor o carro. LC notou uma placa laranja brilhante que dizia 1940. Eles viram a motorista, uma jovem com roupas antiquadas, um chapéu com uma longa pena e um casaco de pele, embora estivesse quente lá fora. Havia uma criança ao lado dela, também vestida com um casaco quente e um chapéu. LC e Charlie queriam falar com ela, mas então notaram a expressão em seu rosto. A mulher olhava em volta em pânico, quase à beira do choro. LC chamou por ela e perguntou se precisava de ajuda. Ela assentiu e ele gesticulou que estacionasse na beira da estrada. Mas quando os homens também estacionaram, de repente perceberam que o carro da mulher havia desaparecido. Eles olharam ao redor da rodovia em estado de choque. Ela não poderia ter ido a algum lugar tão longe, nem tão rápido, mas o carro não foi mais encontrado. Depois de algum tempo, um outro homem veio até LC e Charlie. Ele também havia visto o que aconteceu e afirmou que o carro havia simplesmente desaparecido. Os homens conversaram sobre um incidente por várias horas. Ao chegarem à cidade, contataram a polícia, que, no entanto, não pôde ajudá-los em nada. Além de suas palavras, não havia confirmação da existência do carro. O caso foi discutido por um tempo nos jornais locais e depois foi esquecido. O incidente do Gadianton Canyon. Este incidente ocorreu em maio de 1972 no sudeste de Utah, perto do cruzamento com a ferrovia de Modena, à beira do deserto de Escalante. Jenna North dirigia o Chevrolet Nova 1971 de seu pai. Sua amiga Carol Abbott estava no banco do passageiro. No banco de trás estavam outras 2 garotas, Lisa Rochford e Bethany Gordon. Já passava das 22 horas quando as meninas cruzaram a fronteira entre os estados norte-americanos de Utah e Nevada. Elas queriam voltar para o campus antes que a governanta, a senhora Mortensen, trancasse as portas do dormitório. Este trecho da rodovia 56 é bastante deserto. Não há nada além de areia e algumas plantas. As meninas ficaram muito felizes quando finalmente visualizaram o cruzamento da ferrovia Union Pacific, em Modena. Mas logo depois dos trilhos, Jenna notou 2 rodovias. Uma ia para o deserto e a outra para a Gadianton Canyon. As meninas decidiram pegar a estrada para o Canyon. Elas pensaram que seria um atalho para o campus. As outras garotas conversavam entre si quando Jenna percebeu que elas não estavam mais dirigindo no asfalto, mas em cimento branco. "Cuidado!" gritou de repente uma das garotas. A estrada terminava abruptamente em uma parede de pedra alta. Era um beco sem saída. Elas tiveram que voltar pelo mesmo caminho, e enquanto as amigas de Jenna reclamavam que agora teriam que dormir no carro, Jenna viu que a paisagem havia mudado drasticamente.
Elas não estavam mais no deserto. Em vez disso, o desfiladeiro se transformou em uma área aberta com campos de trigo, matagais de pinheiros e um pequeno lago à frente. A lua cheia brilhava no céu, o que era estranho porque não deveria estar lá naquela noite. As meninas não tinham ideia de onde estavam, então seguiram em frente até o sinal. Era algum prédio que pensaram ser uma lanchonete ou restaurante. Elas viram uma placa de neon brilhante, mas nenhuma delas conseguiu ler o que estava escrito ali. Os símbolos eram diferentes de qualquer linguagem que elas conheciam. De repente, várias pessoas saíram do prédio. Pareciam chocadas e assustadas com o Chevrolet de Jenna. Elas acenavam com as mãos e gritavam alguma coisa, mas as meninas não as entenderam. Lisa decidiu pedir informações aos homens. Ela colocou a cabeça para fora da janela e, imediatamente, soltou um grito aterrorizada. "Saia daqui!" gritou ela para Jenna. O Chevrolet acelerou para longe do prédio. Faróis brilhantes iluminaram o carro por trás. Elas estavam sendo perseguidas por alguns veículos. Eles tinham formas de ovo, 3 rodas e faziam um zumbido. A estrada à frente as levou de volta ao canyon. Jenna não teve tempo de diminuir a velocidade e colidiu com ele. Os veículos desapareceram junto com a paisagem desconhecida. As meninas estavam de volta ao deserto novamente. Felizmente, nenhuma delas se machucou fisicamente, mas Lisa estava em estado de choque. Ela dizia repetidamente: "Eles não eram humanos." As meninas tiveram que ajudá-la a caminhar. 1 hora depois, elas conseguiram parar um carro da patrulha rodoviária de Utah. Contaram a história à polícia. Os detalhes do relatório compilado pelo policial eram complicados e confusos. Durante a investigação, a polícia não conseguiu descobrir pelas marcas de pneus exatamente onde o carro se extraviou. As trilhas terminavam de forma muito abrupta, como se o Chevrolet tivesse desaparecido de repente. A polícia não conseguiu explicar como o carro poderia ter percorrido 3 quilômetros sem deixar rastros, especialmente em um terreno tão sólido. Ainda há controvérsias sobre essa história, mas no final, todas as versões e explicações sobre o que aconteceu são apenas suposições. Talvez nunca descubramos a verdade. Essas foram algumas lendas urbanas sobre viagens interdimensões. Claro, não há nenhuma prova de que qualquer uma dessas histórias seja real. Frequentemente, a verdade acaba sendo bastante mundana. Por exemplo, o famoso homem de Toorat, que as pessoas também diziam ser um visitante de outra realidade, acabou se mostrando ser uma simples fraude de um homem chamado John Allen Kucharzigus. Mas mesmo assim, essas histórias ainda são muito interessantes. A Terra tem 3 camadas principais. 2 fazem parte do núcleo, uma densa e quente, chamada de núcleo interno, e a camada derretida do núcleo externo. Aí vem o manto. E depois há uma crosta fina, a superfície que abriga toda a vida que conhecemos. Pelo menos era isso que nós pensávamos, pois agora os cientistas descobriram uma nova e misteriosa camada localizada dentro das profundezas do núcleo interno. O núcleo interno da Terra tem aproximadamente 2/3 do tamanho da Lua e é composto por níquel e ferro sólidos. Ele é super quente. A temperatura no centro do nosso planeta é a mesma da superfície do Sol. O núcleo externo pode alcançar quase 5.500 graus Celsius. É difícil explorar essa parte, pois não conseguimos ir até lá. É como olhar por uma janela muito suja, com mais de 5.000 quilômetros de metal derretido e rochas. Mas temos experimentos laboratoriais feitos em rochas aquecidas e pressurizadas, sinais de ondas sísmicas e modelos computadorizados. Quando um terremoto acontece, ele emite ondas sísmicas. Essas ondas viajam pelas camadas em uma velocidade diferente, dependendo da direção para a qual vão e do material por onde passam. Nesse novo estudo, uma equipe de cientistas analisou um conjunto de dados de 100.000 terremotos profundos. Alguns deles aconteceram a mais de 100 quilômetros abaixo da superfície. Quando um terremoto acontece em um lado do nosso planeta, os cientistas rastreiam suas ondas até o outro lado. Elas mudam quando vêm para o outro lado, então os cientistas tentam entender por que tipos de materiais elas passaram. Eles encontraram uma nova camada no núcleo do nosso planeta graças aos terremotos. Normalmente, as ondas sísmicas viajam pelo Equador, mas depois desviam e partem para direções diferentes, cerca de 60 graus para o lado. Quando as ondas passam pelo núcleo interno, indo do norte ao sul, elas viajam mais rápido do que as que passam através do núcleo paralelamente ao Equador. É importante entender o núcleo, pois ele cria nosso campo magnético, que por sua vez protege o planeta de coisas como ventos solares, que são aquelas partículas carregadas que saem do Sol. Nos anos 60, descobrimos que a Terra pulsa a cada 26 segundos. É como um relógio ou um batimento cardíaco gigante.
O chão está tremendo levemente, mas na maioria das vezes nem sentimos. No entanto, os pesquisadores ainda conseguem rastrear isso. Alguns acham que a plataforma continental vem como uma enorme quebra de onda abaixo dos oceanos. Por exemplo, a parte mais alta da América do Norte fica sobre uma profunda planície abissal. Uma teoria diz que as ondas atingem esse ponto, produzindo pulsações regulares. É como ter todos os tipos de bateria. Você precisa bater em todas com as mãos e esbarrar acidentalmente naquele ponto que produz aquele som harmônico para sacudir nosso planeta inteiro. Se essa teoria for verdadeira, temos sorte por não haver muitos pontos como esse capazes de sacudir a Terra. Outros cientistas acreditam que a pulsação acontece porque existe um vulcão perto de um ponto crítico, a ilha de São Tomé, no Golfo do Biafra. Você está caminhando, correndo, saltando, mas quando para, sempre dá aquela sensação de que você está inerte. Na verdade, você está se mexendo mesmo quando está parado feito uma estátua, pois o nosso planeta está sempre em movimento. Dependendo de onde você estiver, pode estar girando pelo universo a mais de 1.600 km por hora. Se você estiver no Equador, se moverá mais rápido ainda. Digamos que você tem uma bola de basquete girando sobre o seu dedo. Olhe para o equador dela. Qualquer ponto dessa linha tem muito mais a percorrer em um giro do que qualquer ponto próximo do seu dedo. Isso significa que a parte do Equador está se movendo com mais rapidez. A Terra é um planeta que se recicla o tempo todo. O chão sobre o qual pisamos é reciclado. O ciclo das rochas do nosso planeta transforma rochas de um tipo em outro. Esse ciclo nunca para. As profundezas do nosso planeta estão cheias de magma. Quando ele emerge para a superfície, endurece e se transforma em rocha. Processos tectônicos, como atividades vulcânicas, terremotos, formação de montanhas e todos os outros processos que moldam a superfície do nosso planeta, fazem essa rocha emergir do núcleo terrestre. Quando a rocha está sobre a superfície, a erosão a molda e apara suas pontas. Depois, essas pequenas partículas sedimentam. Toda a pressão que vem de cima compacta as partículas, transformando-as em rochas sedimentares, como o arenito. As rochas sedimentares também podem acabar bem no fundo da superfície terrestre. Como há muito calor e pressão, elas são cozidas, se transformando em rochas metamórficas. Elas podem voltar mais uma vez para a superfície ou acabar sendo corroídas. Às vezes, as placas da crosta estão se empurrando uma sob a outra, e assim as rochas acabam se transformando em magma de novo. Até agora, exploramos apenas 5% dos oceanos. Então o próprio oceano e a vida abaixo do fundo do mar ainda são um mistério. Os sedimentos que estão no fundo dos nossos oceanos abrigam diferentes micro-organismos que vivem em profundezas de até 2,5 km abaixo do leito marinho. Há micróbios escondidos nas profundezas de rochas vulcânicas abaixo do fundo do mar de parte do Pacífico, sob 265 metros de sedimentos. A biosfera debaixo do fundo do mar está crescendo extremamente devagar comparada à vida sobre a superfície. A divisão celular acontece a cada 10 a 1000 anos, mas tem alguma coisa diferente no eixo terrestre. As mudanças climáticas, o derretimento das geleiras, principalmente em regiões como os Himalaias e o Alasca, fizeram o eixo mudar. Nosso planeta tem 2 tipos de polos. Os primeiros são os polos magnéticos sul e norte. Eles afetam satélites e a navegação. O eixo sobre o qual a Terra está girando é outro tipo de polo. Ele mudou um pouquinho com o tempo, mas não sabemos exatamente o porquê. Pesquisadores perceberam que há massas de água em movimento empurrando o eixo da Terra para o sentido leste. Pegue uma bacia d'água como exemplo. Se você estiver movimentando ela para trás e para frente, o peso da água se moverá para toda parte. Algo parecido está acontecendo em nível planetário. Não importa o quão grande seja o terremoto, nenhum humano poderia sentir a Terra tremer no lado contrário da Terra, embora algumas pessoas afirmem ter sentido. Em 2013, houve um terremoto perto das Ilhas Kurilas, com magnitude 8,5. Esse terremoto teve 650 quilômetros de profundidade. Foi tão forte que quem morava na Austrália relatou ter sentido o chão balançar. O terremoto mais forte aconteceu no Chile em 1960, com magnitude 9,5. A zona de ruptura se esticava de 500 a quase 1000 quilômetros pela costa do país. Terremotos com magnitude 10 ou mais não podem acontecer. A magnitude depende do comprimento da falha onde o fenômeno ocorre. Quanto maior a falha, maior é o terremoto. A falha é uma rachadura em alguma parte da crosta do planeta. Ela tem rocha dos 2 lados e ela se sobrepõe. Ainda não encontramos uma falha comprida o suficiente para gerar terremotos com magnitude 10 ou mais.
Se isso acontecesse, o efeito se estenderia por grande parte do nosso planeta. Um terremoto com magnitude 12 exigiria uma falha maior que o nosso planeta. Um lado da Terra está ficando mais frio que o outro. O planeta tem um sistema que o mantém quente por dentro, o interior vermelho, quente e líquido na profundeza da superfície. Ele gira e, ao mesmo tempo, gera um campo magnético e a gravidade. Assim, o núcleo terrestre prende a atmosfera perto da superfície do planeta. A Terra também absorve calor do Sol e grande parte dele fica na superfície. Esse calor não se espalha igualmente em todas as partes do planeta. Um lado dele, o hemisfério pacífico, está perdendo calor mais rapidamente que o outro, o hemisfério africano. Isso acontece porque o solo prende mais calor que a superfície debaixo do oceano. O fundo do mar é muito mais fino que a massa terrestre. Outra coisa, a temperatura causada pelo calor que vem de dentro da Terra está diminuindo por causa da enorme quantidade de água gelada acima dele. As nuvens não são apenas pedaços fofinhos e distantes de algodão. Elas pesam mais de 500 mil quilos e ajudam a regular a temperatura do nosso planeta. Se pudéssemos pegar todas as gotículas de água que estão nas nuvens e trazê-las para a superfície, daria para cobrir o planeta com uma camada de água tão fina quanto um fio de cabelo. Apesar de parecer pouco, essa água é crucial para o nosso clima. E estaremos fritos se não fossem as nuvens. Não muito tempo atrás, os astrônomos descobriram um planeta que recebeu o nome de UCF 1.01. Esse mundo está a cerca de 33 anos-luz de distância da Terra. Isso torna o planeta nosso vizinho de porta, no esquema cósmico das coisas, obviamente. Honestamente falando, o corpo espacial é apenas um candidato a planeta, porque os astrônomos ainda não mediram a sua massa, mas eles têm bastante esperança. O aspirante a planeta é muito diferente da nossa Terra. A apenas 2,7 milhões de quilômetros de distância de sua estrela, ele completa sua órbita em 1 dia e meio. É um mundo deserto e escaldante, com temperaturas na superfície que atingem até 540 graus Celsius. Ainda mais surpreendente é o fato que é provável que todo o planeta esteja coberto de magma. Mesmo que o UCF 1.01, ou qualquer que seja o nome dele, já tenha tido uma atmosfera, ela definitivamente já foi fervida pelo calor. Mas então a questão é, e se a Terra uma vez passasse por algum evento catastrófico que deixasse o nosso planeta no mesmo estado, fervendo, com a superfície coberta por uma espessa camada de lava? As pessoas conseguiriam se adaptar a tais condições e mudar para viver no subsolo? Parece inacreditável, mas os especialistas têm certeza de que com o tempo, os humanos se transformariam em toupeiras saudáveis e bastante felizes. Claro, a vida seria muito diferente do que a atual. Não existiriam mais pôr do sol e amanhecer. Esqueça viajar de avião e exploração espacial, a menos que as pessoas encontrem uma maneira de lançar um foguete de dentro da Terra. Não existiriam mais piqueniques no parque ou banhos de sol à beira-mar. As pessoas precisariam construir uma vasta rede de túneis subterrâneos que conectariam as grandes cidades. Os meios de transportes mais prováveis neste mundo seriam trens silenciosos de alta velocidade e carros elétricos. Depois de se mudar para o subterrâneo, as pessoas teriam dificuldades não apenas físicas, mas também psicológicas. No início, sua nova casa seria um lugar escuro, árido, sem ar fresco e sem cor. Para se adaptar a essas difíceis condições de vida, as pessoas teriam que fazer algumas mudanças no design. Estufas, parques bem iluminados com árvores e ilusões de céu, cheiros e sons familiares. Tudo isso ajudaria as pessoas a se adaptarem à sua nova vida. Depois de viver no subsolo por várias gerações, os humanos começariam a parecer um pouco diferentes. Pálidos por causa da falta de luz solar, olhos grandes e sensíveis adaptados a uma iluminação mais fraca e pulmões mais desenvolvidos. E imagine só o cheiro! Quanto à possibilidade de viver no subsolo, bom, me escute. Você pode imaginar as profundezas da Terra como uma enorme massa de rocha sólida comprimida, mas a realidade é diferente. Essa massa está fortemente rachada. A água escorre pelas fraturas e rachaduras na camada externa do planeta, a crosta. Alguns desses riachos atingem a profundidade de muitos quilômetros. Em outras palavras, a subsuperfície da Terra provavelmente poderia conter vida vegetal e animal. Se as pessoas vivessem no subsolo, não teriam falta de água potável. Os reservatórios no interior do planeta contêm 100 vezes mais água do que todos os lagos, rios e pântanos juntos.
Além disso, essa água escorre pelo solo, o qual atua como um purificador. Mas as pessoas teriam que ter muito cuidado para manter as fontes de água intactas. Caso contrário, as cidades subterrâneas seriam inundadas e se transformariam em armadilhas gigantes cheias de água. Também seria um grande desafio viver sem luz solar. As plantas não podem sobreviver sem a luz ultravioleta do sol. Ela é absolutamente necessária para a fotossíntese, porque a luz solar é usada para obter nutrientes do dióxido de carbono e da água. Um dos subprodutos desse processo é o oxigênio, aquilo sem o qual as pessoas não conseguem viver. Portanto, sem luz solar, sem plantas e sem oxigênio. A luz solar também é crucial para os humanos. Por exemplo, ela ajuda o cérebro a liberar serotonina, um hormônio que melhora o seu humor e faz você se sentir concentrado e calmo. Graças à radiação ultravioleta B dos raios solares, sua pele produz vitamina D. Ela é vital para um sistema imunológico forte e ossos, dentes e músculos saudáveis. É por isso que as pessoas teriam que encontrar um substituto para a luz solar. Felizmente, as lâmpadas LED que emitem comprimento de onda ultravioleta podem produzir a luz que os corpos humanos e as plantas tanto desejam. No novo mundo subterrâneo, não haveria grandes campos iluminados pelo sol. Em vez disso, haveria estufas extensas com luzes LED brilhando no teto. Máquinas especiais alimentariam plantas e colheitas com água reciclada rica em nutrientes. Em algumas áreas localizadas em estreitas falhas subterrâneas, as pessoas usariam algo como contêineres de transporte em vez de estufas. Esses recipientes seriam embalados com fileiras verticais de plantas e lâmpadas LED azuis e vermelhas. Quanto às pessoas, elas teriam que seguir uma dieta rica em vitamina D. Isso significaria comer muitas gemas de ovos, queijo, peixe, espinafre, soja e assim por diante. Se esses alimentos não forem suficientes, os suplementos de vitamina D resolveriam o problema. Sem a luz do dia, as pessoas teriam problemas com seus ritmos circadianos que regulam os padrões de sono. Se você estivesse isolado em algum lugar sem um raio de luz, dormiria facilmente por 48 horas seguidas. É por isso que as pessoas que vivem sob a superfície da Terra dependeriam de luzes artificiais para controlar seu relógio interno. Não haveria problemas com eletricidade, ela seria produzida com a ajuda do calor interno da Terra. Esse tipo de energia é chamado de geotérmica, do grego para terra e calor. Ela pode ser extraída de água quente e rochas. Como uma cebola, nosso planeta é composto por várias camadas. A parte mais interna é um núcleo sólido com cerca de 2.400 km de diâmetro. Feito de ferro, ele é cercado por um núcleo externo escaldante. Tem até 2.250 km de espessura e é principalmente composto de níquel e ferro líquidos. A próxima camada é o manto. Embora muitas pessoas o imaginem como lava, o manto é, na verdade, uma rocha. Mas essa rocha é tão quente que flui como um alcatrão da estrada. A temperatura no centro da Terra pode alcançar até 6.000 graus Celsius. Isso é quase 250 graus a mais do que na superfície do Sol. O manto também é escaldante, variando de 4.000 graus Celsius nos limites com o núcleo a 200 graus em suas partes mais externas. Não é à toa que as pessoas não teriam dificuldade em transformar todo esse calor em energia elétrica. Mas, como o interior do nosso planeta é incrivelmente quente, as pessoas não seriam capazes de construir cidades subterrâneas muito profundas. Todas as áreas habitáveis provavelmente ficariam mais próximas da superfície. A parte mais externa da Terra, a crosta, é como a casca de um ovo cozido. Ela é dividida em blocos gigantescos chamados placas tectônicas. Quando duas placas colidem, montanhas se formam e novas fendas aparecem no fundo do mar. Elas têm larguras diferentes, de 40 km de espessura abaixo dos continentes a 8 km de espessura abaixo dos oceanos. Esses blocos viajam, flutuando no manto da Terra de forma lenta e quase imperceptível. Isso significa que as cidades subterrâneas também se moveriam, mas seria quase impossível notar esses movimentos. Por sinal, as pessoas começaram a acreditar que poderia haver outro mundo dentro do nosso planeta no século XVII. A ideia ganhou o nome de Teoria da Terra Oca. Ela afirmava que metade do planeta era ocupada por seu peso de superfície. Abaixo da superfície havia algum espaço vazio. Um pequeno sol pairava bem no centro dessa cavidade, criando um ambiente tropical confortável no lado interno da superfície da Terra. Podia-se entrar no interior da Terra por uma das aberturas próximas aos polos Sul e Norte. Acreditava-se que uma raça de seres humanos avançados vivia dentro do planeta. Eles eram pacíficos e viviam por séculos. Bom, obviamente não humanos.
Eles tinham tecnologias únicas, como por exemplo, veículos voadores. E como o clima dentro do planeta era melhor do que na superfície, essa raça era muito mais forte e saudável. Embora essa ideia pareça ficção científica, vários cientistas famosos a apoiaram. Algumas pessoas ainda têm certeza de que existe outro mundo dentro do nosso planeta. Mas se a Terra fosse oca, não teria um campo magnético. E sem um campo magnético, os ventos solares expulsariam a nossa atmosfera em um piscar de olhos. Isso deixaria nosso planeta verde, deserto e inabitável, como Marte está. O campo magnético em nosso planeta existe graças aos processos que ocorrem em seu núcleo não muito vazio. Os metais líquidos estão em constante movimento no núcleo externo da Terra, gerando correntes elétricas. Quando o planeta gira em torno do seu eixo, as correntes elétricas formam um poderoso campo magnético. O lado da magnetosfera voltado para o Sol é tão grande quanto 10 raios da Terra, e o outro lado se estende em uma cauda magnética que se espalha por 200 vezes o raio da Terra. Nas minas de ouro mais profundas do mundo, as pessoas trabalham a mais de 3.900 metros de profundidade. O poço de petróleo mais profundo do planeta é o Z44 Chevy Oil and Gas Well. Localizado no extremo oriente russo, ele desce a mais de 12.200 metros. Isso equivale a 15 torres do Burj Khalifa, colocadas umas sobre as outras. Um dos buracos artificiais mais profundos e famosos do mundo é o Poço Superprofundo de Kola. Sua profundidade também é superior a 12.200 metros. Se você jogasse uma moeda no poço, ela cairia por 50 segundos antes de chegar ao fundo. Com apenas 23 centímetros de diâmetro, este poço foi criado para fins científicos. As pessoas queriam perfurar a crosta terrestre e ver o que havia abaixo. Eles conseguiram completar apenas um terço do caminho. Depois disso, a temperatura atingiu 180 graus Celsius e a furadeira não conseguiu mais operar. Mas e se por algum milagre você conseguisse fazer um buraco através da Terra? Você atravessou 12.900 quilômetros de magma derretido e rocha sólida. Você suportou temperaturas de aproximadamente 6.000 graus Celsius e pressões extremas, mais de 300 milhões de vezes maior que a da superfície do planeta. O poço é largo o suficiente para que um adulto passe sem ter que se espremer. Também é perfeitamente reto. As paredes do buraco são incrivelmente fortes e não desmoronam ou derretem. E então, enquanto está de pé na beira do poço, admirando sua obra, você escorrega e cai no abismo. Considerando a gravidade, a aceleração e o diâmetro da Terra, você levaria apenas 42 minutos para passar pelo planeta inteiro. Você alcançaria a velocidade máxima de 29.000 km por hora no centro da Terra. E em menos de uma hora, você emergiria do outro lado do planeta. Infelizmente, no mundo real, você pode nem mesmo passar do primeiro quilômetro da sua queda. Culpa do efeito Coriolis. A superfície do nosso planeta se move a uma velocidade de 1.610 km por hora no Equador. Mas o interior da Terra não precisa se mover tão rápido. Imagine uma pista de corrida. Viajando ao longo de sua parte interna, você percorrerá uma distância menor do que ao se mover ao longo da parte externa. Isso significa que logo após cair no buraco, sua velocidade se tornará maior do que a do buraco ao seu redor. Depois de viajar por 1,5 km, você baterá na lateral do poço e começará a se inclinar e ricochetear nas laterais. Se você estivesse na metade do caminho para o centro da Terra nesse ponto, sua velocidade seria 2.400 km por hora mais rápida do que a das paredes do buraco. Mas digamos que você conheça esse efeito e consiga evitá-lo, cavando um buraco diretamente nos polos da Terra. Somente neste caso, a gravidade o puxará diretamente para baixo. No seu caminho para o centro da Terra, você verá muitas coisas sensacionais. Primeiro, você passa por incontáveis construções de coelhos e túneis de toupeiras. A propósito, uma toupeira pode cavar um túnel com 18 metros de extensão em um dia. Quando você está a cerca de 3 metros de profundidade, quase colide com uma minhoca gigante. Se a criatura estivesse de pé, alcançaria sua cintura. A uma profundidade de 8 metros, você passa correndo pelos túneis cavados sob a casa do homem toupeira, William Little, um engenheiro civil britânico que levou cerca de 40 anos para criar uma enorme teia de cavernas e tocas que se estendiam muito além da sua casa. Quase 2 vezes mais fundo, e você está passando por um crocodilo do Nilo. Este réptil, entre todos os animais, é o que cava a toca mais profunda.
Você mal tem tempo para se recuperar desse choque quando passa por uma... É uma fazenda subterrânea? Na verdade, você vê vegetais e ervas crescendo ali. Você passa pelo fundo da piscina mais funda do mundo. É a piscina de mergulho Y40, em Monte Grotto Terme, na Itália. Ela desce até 40 metros. Por algum motivo, ela não está cheia de água no momento e você precisa de apenas 3 segundos para chegar ao fundo. Quando você está a mais de 150 metros de profundidade, avista pessoas descansando em um quarto de hotel. É a sala Silver Mine, o hotel mais profundo do mundo, construído em uma antiga mina de prata. A uma profundidade de cerca de 1000 metros, você começa a sentir uma pressão imensa. É como se 4 elefantes estivessem empilhados na sua cabeça. Depois disso, você só poderá continuar sua jornada se estiver vestindo uma roupa que possa protegê-lo do calor e da pressão do ar, que aumentam o tempo todo. Você se move mais fundo e vê a mina de ouro de Homestake, a quase 1.500 metros abaixo da superfície. Antes de fechar, era a maior e mais profunda mina de ouro da América do Norte. Na década de 1960, cientistas detectaram e contaram minúsculas partículas subatômicas do Sol. Eles fizeram isso em um laboratório localizado dentro da mina. Depois de cair por mais 1 segundo ou um pouco mais, você atinge o permafrost. É uma espessa camada de solo permanentemente congelada que não aquece nem mesmo no verão. Ocorre principalmente nas regiões polares e é mais espesso no norte da Sibéria. Mais de 1.830 metros abaixo da superfície e você ainda se depara com algumas criaturas vivas. São os colêmbulos, pequeninos insetos sem olhos que vivem na caverna Krubera Voronia, na Geórgia. Mas o animal multicelular mais profundo que você encontra vive a uma profundidade de 3.600 metros na mina Tautona, na África do Sul. Pequeno, mas incrivelmente resistente. Este verme suporta temperaturas extremas e desidratação. 6 quilômetros abaixo e você se precipita através da crosta oceânica. E a parte da crosta terrestre que fica sob o oceano é muito mais fina que a crosta continental. 2 vezes mais fundo que isso e o túnel o leva por uma piscina de rocha fundida escaldante. Essa é a câmara de magma do supervulcão Yellowstone, abaixo do Parque Nacional de Yellowstone. Isso significa que você está prestes a deixar a camada exterior da Terra, a crosta, para trás. Quanto mais fundo você vai, mais quente fica. No limite com o manto, cerca de 29 quilômetros abaixo da superfície, a temperatura atinge 400 graus Celsius. Agora você está se movendo pelo manto superior da Terra. A pressão chega a 10.000 atmosferas, algo tipo mais de 130 elefantes em sua cabeça. Mas não é nada comparado com a pressão no manto inferior, 240.000 atmosferas. As temperaturas continuam subindo também. Perto da fronteira com o núcleo do planeta, já está a mais de 3.870 graus Celsius. O núcleo externo tem 2.420 quilômetros de espessura e é feito principalmente de ferro e níquel, em sua forma líquida. Lá, o campo magnético da Terra é 50 vezes mais poderoso do que na superfície. Você está a mais de 4.830 quilômetros abaixo do solo quando chega ao centro da Terra. Ele é incrivelmente denso e gira mais rápido do que o resto do planeta. É quase tão quente quanto a superfície do Sol, 5.400 graus Celsius. A pressão dentro do núcleo interno é 3 milhões de vezes maior do que na superfície. E ainda assim, você de alguma forma consegue passar por essa bola sólida de metal e voltar à superfície. Na vida real, porém, você seria esmagado por uma pressão imensa e queimado por temperaturas incríveis logo após o início da sua queda. Nenhum traje seria capaz de protegê-lo de tais condições extremas. Mesmo que nem a pressão, nem o calor escaldante o influenciem, você ainda terá vários problemas sérios em suas mãos, e todos eles ligados ao ar. Por um lado, seria a resistência do ar, que faria com que você parasse muito antes de chegar ao núcleo. Mas um problema muito pior seria a pressão do ar. Quanto mais fundo você descer no buraco, mais ar ficará acima da sua cabeça e maior será a pressão. A uma profundidade de 48 quilômetros, ela seria tão grande quanto a do fundo do oceano. Depois de várias centenas de quilômetros, o ar se transformaria em um tampão quase sólido, bloqueando o seu caminho. Mas digamos que você soubesse desse problema com antecedência e tenha tirado todo o ar do poço antes de mergulhar. E agora você está se movendo no vácuo, vestindo um traje especial com um grande suprimento de oxigênio. Mesmo assim, você encontrará algo bizarro no caminho. Durante a queda, você perceberá que a força que o puxa para baixo começa a enfraquecer.
E quando você chegar ao centro do planeta, ela desaparecerá completamente. A Terra é uma esfera quase perfeita. É por isso que as forças gravitacionais provenientes da massa em torno do centro do planeta se neutralizam. Sentindo-se atraído por todos os lados, você ficará sem peso. Paradoxalmente, você estará flutuando no ar e se movendo a uma velocidade vertiginosa ao mesmo tempo. Em breve, você viajará pelo núcleo interno da Terra e continuará avançando até chegar ao outro lado. Em todo caso, esta situação é inteiramente hipotética. A própria ideia de construir um túnel de 12.900 quilômetros de comprimento parece implausível. Você precisaria encontrar onde armazenar todo o material retirado do buraco, incluindo o interior derretido da Terra. Você também teria que garantir que seu túnel não entraria em colapso ao passar pelas camadas líquidas do planeta. Suas paredes deveriam ser feitas de um material que pudesse suportar o calor de mais de 5.540 graus Celsius. Até agora, nenhuma substância na Terra pôde permanecer intacta nessas temperaturas. Este planeta é chamado de a joia do Sistema Solar. Composto principalmente de gases, ele poderia flutuar na água. Se você encontrasse um reservatório com 120.700 km de largura e com a mesma profundidade. Mas o que torna o planeta tão reconhecível são seus belos anéis. Nas cores cinza e bege, eles são feitos de poeira, pedras e gelo. Alguns pedaços são tão pequenos quanto grãos de areia, outros tão grandes quanto arranha-céus. O planeta de que estou falando é Saturno, e neste momento a Terra está avançando em sua direção, a uma velocidade vertiginosa. Tudo começou em um dia normal, há mais de meio ano. De repente, a Terra mudou o curso que vinha seguindo por vários bilhões de anos. Mas, em vez de correr em direção ao Sol, ela começou a se afastar da sua estrela. Pensando bem, pode ser para o melhor. Temos mais tempo para encontrar uma solução. A Terra costumava se mover ao redor do Sol a uma velocidade de 108.000 km por hora. Por alguma razão misteriosa, quando saiu de sua órbita, a velocidade permaneceu a mesma. Isso significa que cobriremos 1.200.000 quilômetros, separando nosso planeta de Saturno em 1 ano e 3 meses. No início, ninguém percebeu o que havia acontecido, mas algumas horas depois, tornou-se óbvio. Apesar do pânico que envolveu os habitantes da Terra, nada parecia fora do comum. Mas, muito em breve, começou a ficar cada vez mais frio. As previsões dos astrônomos eram pessimistas. As pessoas começaram a deixar suas casas nos polos e a se aproximar da linha do Equador. A maioria das espécies vegetais e animais estava passando por momentos difíceis. Algumas delas foram extintas, embora estivéssemos tentando salvá-las em estufas e parques de conservação especial. O céu mudou drasticamente. Em uma semana, conseguíamos ver Marte claramente. Parecia uma grande esfera avermelhada pairando baixa sobre nossas cabeças. Júpiter se tornou tão brilhante quanto a Lua. Uma vez que a Terra estava tão longe do Sol quanto Marte, os dias tornaram-se 2 vezes mais escuros do que costumavam ser. No início, a atmosfera do nosso planeta agia como uma barreira entre as pessoas e o espaço. É por isso que não sentimos frio imediatamente. Mas 7 dias depois, todos que ousaram sair de casa precisaram fazê-lo protegidos por roupas pesadas de inverno. Naquele momento, as temperaturas já haviam caído para 98 graus Celsius negativos. Ficou ainda mais frio quando nosso planeta passou por Marte e correu pelo cinturão de asteroides. É uma das regiões mais perigosas no nosso caminho até agora. Sim, as pessoas podiam admirar chuvas de meteoritos impressionantes riscando o céu. Mas vários corpos espaciais conseguiram passar pela atmosfera da Terra. Eles bateram no chão, achatando montanhas e deixando para trás crateras gigantescas. Eles causaram tsunamis e provocaram terremotos. Agora, a maior parte do planeta, incluindo os oceanos, já se transformou em um deserto gelado. Faltam alimentos e recursos naturais. Construímos cidades subterrâneas e túneis conectando-as. Nossos cientistas trabalham dia e noite para encontrar uma maneira de sair dessa situação. Se não a encontrarem, é isto que vai acontecer. Quanto mais próximo nosso planeta estiver de Saturno, mais o planeta anelado aparecerá no horizonte e maior ele parecerá. Em breve, ele brilhará mais forte do que a lua cheia. A enorme orbe marrom amarelada será visível mesmo durante o dia, mas vai parecer especialmente impressionante à noite. Em vez de dormir, milhões de pessoas passarão horas vendo Saturno parecer cada vez maior.
Um dia, a distância entre os dois planetas se tornará a mesma que a distância entre a Terra e Marte costumava ser. O disco de Saturno terá cerca de 1/4 do tamanho da Lua cheia. Seus anéis terão até 2/3 do tamanho do nosso satélite natural. Logo depois disso, a velocidade do nosso planeta começará a aumentar sob a influência da atração gravitacional de Saturno. O planeta anelado é 9 vezes mais largo que a Terra e sua massa é quase 100 vezes maior. É por isso que, em vez de nos movermos a uma velocidade de 46 km por segundo, estaremos correndo pelo espaço a quase 64 km por segundo. Isso é 2.400 vezes a velocidade média de um carro. A gravidade de Saturno influenciará a Lua mais do que a da Terra. Em pouco tempo, perderemos nosso satélite. Ele será catapultado para o espaço sideral, provavelmente entrando em uma órbita elíptica ao redor do Sol. Se a Terra não estivesse prestes a colidir com Saturno, num futuro próximo, a Lua poderia um dia cruzar o caminho do nosso planeta novamente. Nada de bom resultaria de tal encontro. Mas como estão as coisas para Saturno? Saturno é um dos maiores planetas do Sistema Solar, perdendo apenas para Júpiter. Mesmo que os anéis ao redor do planeta sejam enormes, eles são bastante finos, com menos de 1 quilômetro de espessura. Ainda assim, os anéis principais são grandes o suficiente para se estender da Terra à Lua. Mas como o planeta conseguiu esses acessórios de tirar o fôlego? Além da borda externa dos anéis principais A, B e C, há algo que os astrônomos chamam de Anel F. Com vários milhões de anos, ele é o mais estranho. Este anel em constante mudança é feito de material gelado e é incrivelmente complexo. Suas curvas, torções e aglomerados de substância mais brilhantes fazem com que pareça trançado. Saturno tem mais de 50 luas confirmadas. 2 delas, Pandora e Prometeu, flanqueiam o anel F em ambos os lados. Elas entram e saem do anel agindo como pastores. Elas agrupam partículas de gelo em uma faixa de 96 quilômetros de espessura. Mas por que elas estão realizando essa dança elaborada? Ninguém sabe. O que os cientistas sabem é que quando os anéis de Saturno estavam evoluindo, o material gelado se agrupou e formou pequenas luas. Algumas delas cresceram e se transformaram nas maiores luas do planeta. Mas 2 delas colidiram. Foi assim que o misterioso anel F surgiu. Se as mini-luas fossem feitas apenas de pequenas partículas de gelo, a colisão espacial teria deixado um anel e nada além disso. Mas elas tinham núcleos rochosos densos. Esses permaneceram intactos e se transformaram em Pandora e Prometeu. As pessoas não têm nenhuma evidência de que Saturno já colidiu com outro grande corpo espacial. A nossa Terra pode ser o primeiro. Mas antes de colidir com o planeta em si, teremos que passar por seus anéis, incluindo o anel F. E não, nosso planeta não vai apenas fazer um buraco neles. Os anéis de Saturno são feitos de pequenas partículas. A gravidade da Terra começará a puxar alguns deles para fora de sua órbita quando estivermos perto o suficiente. Isso resultará em uma longa pluma que alcançará nosso planeta. E mais tarde, quando nos espremermos por entre eles, a nuvem de partículas de gelo se arrastará atrás da Terra. Contudo, não terá energia suficiente para livrar Saturno de seus anéis completamente. Eles continuarão a se mover ao redor do seu planeta natal, mas suas órbitas mudarão e se tornarão mais alongadas. Não haverá mais bandas impressionantes. Com o tempo, os anéis provavelmente podem se estabelecer novamente, mas a Terra não lhes dará essa chance. A colisão com nosso planeta não deixará Saturno ileso. Se ainda houver a possibilidade de dar uma espiada no céu, as pessoas poderão ver os anéis desaparecerem no nada, mas não por muito tempo. Em breve, os pedaços grandes de rocha começarão a atingir a superfície do nosso planeta, deixando para trás terras sem vida pontilhadas de crateras. Na pior das hipóteses, a Terra pode até colidir com uma das numerosas luas de Saturno. Mas vamos imaginar que passamos por esta região intactos e agora nosso planeta está muito perto de Saturno. O gigante gasoso pode parecer arejado, mas é impossível a Terra voar através da enorme esfera e sair do outro lado. A gravidade é o que mantém todo esse gás unido. A mesma gravidade que fará o nosso planeta acelerar. Quanto mais próximo ele estiver desse corpo espacial, muito maior e mais forte será a atração. Isso fará com que as falhas na Terra sejam arrebatadoras. Também causará poderosas erupções vulcânicas em todo o mundo. E então, com uma força enorme, nosso planeta colidirá com Saturno.
As atmosferas dos planetas serão comprimidas. Isso causará um aumento dramático e rápido da temperatura, e em pouco tempo o ar estará em chamas. Os cientistas afirmam que o núcleo de Saturno é denso, feito de ferro e níquel e cercado por uma camada rochosa. Mas nunca chegaremos lá. A Terra queimará na atmosfera do planeta maior após ser literalmente dilacerada. Nosso belo mundo verde azulado se transformará em bilhões de trilhões de toneladas de rocha vaporizada. Uma pena. Talvez a Terra se torne mais um anel de Saturno, no lugar dos que destruiu. Parece sombrio, eu sei, mas isso é apenas um sonho ruim. Então, talvez possamos fazer esse esforço e nos salvar de uma ameaça real, a mudança climática. Só estou sugerindo. Uau, algo não está certo. Tudo parece instável. Definitivamente não é um terremoto. E na verdade está piorando. As nuvens parecem se mover mais rápido do que o habitual. E os animais estão entrando em um frenesi. A âncora de notícias aparece na TV em um tom alarmado e diz: "Bom dia, lamentamos interromper seu programa. Cientistas acabaram de descobrir que a rotação da Terra tem flutuado a um ritmo incomum. Um grupo de especialistas acredita que a Terra está aumentando sua rotação a cada segundo e eles desconhecem a razão. Mesmo que a Terra aumentasse sua velocidade em 1,5 km por hora, o dia só ficaria cerca de 1,5 minuto mais curto. Nós realmente não sentiríamos isso e você poderia continuar como se nada estivesse acontecendo. Mas à medida que a Terra gira mais rápido, nossos corpos, que estão ajustados a um dia de 24 horas, teriam dificuldade em tentar lidar com isso. Se você mora perto da linha do Equador, isso significa que a rotação da Terra está indo mais rápido do que nos polos norte e sul. A área perto da linha do Equador precisa de mais tempo para completar sua rotação completa a partir do ponto de partida. Vai ter mais chuvas do que o normal. A rotação da Terra mantém o clima consistente e equilibrado para que nada anormal aconteça. Mas como a Terra está se movendo tão rápido, o clima está alterado. Começaremos a ver mais tempestades e mais dias onde é mais confortável ficar em casa tomando um chocolate quente. Mesmo que pareça estranho, todos conseguem manter suas atividades diárias. Mas se a Terra pegasse alguma velocidade e se movesse a 45 metros por segundo, o dia seria reduzido para apenas 22 horas. Isso meio que faz você sentir a diferença de fuso 24 horas por dia, 7 dias por semana. Toda empresa trabalha com horário de 24 horas por dia. Portanto, tirar até 2 horas pode ter efeitos catastróficos na economia mundial. Todo o calendário terá que mudar e se ajustar ao novo horário. Os designs dos relógios mudarão com a nova meia-noite, que será substituída pelas 10 horas. E a cada semana, as horas serão encurtadas, então não haverá uma maneira adequada de dizer as horas, exceto pelo pôr do sol e nascer do sol. O clima continuará piorando cada vez mais, fazendo parecer que a chuva nunca vai parar. Os animais que dependem de padrões climáticos não saberão mais como se portar. E migrações em massa ocorrerão de quase todas as espécies de animais. Bandos de pássaros estarão voando por toda parte e chegarão a lugares onde normalmente não iriam, afetando toda a cadeia alimentar e ecológica. Bosques, selvas e outros lugares onde os animais vagam são mantidos em equilíbrio adequado quando não são afetados por humanos. Se chover constantemente em certas áreas, as inundações forçarão os animais a se mudarem para outros territórios e competirem com os predadores da área. Se a Terra aumentasse a velocidade todos os dias, então subir em uma balança no Ártico lhe diria que você pesa 81 quilos. Mas ao redor da linha do Equador, você poderia pesar cerca de 80 quilos. Isso devido à força extra que se opõe à gravidade naquela área. Com a Terra girando mais rapidamente, todas as companhias aéreas ao redor do mundo terão que parar, já que os sistemas de radar enlouqueceram e o clima está muito perigoso para voar. Todo mundo precisa se locomover de carro. Os satélites estão posicionados de tal forma que é crucial que permaneçam onde estão para devolver sinais para nós. Por causa do que está acontecendo, os sinais de Wi-Fi e televisão não conseguem nos alcançar. As comunicações ao redor do mundo acabarão sendo curtas e lentas, e eventualmente teremos um apagão total da comunicação. Os navios deixarão de operar e o comércio global entrará em colapso, adicionando danos extras à já falida economia mundial. Os ventos ficarão mais fortes e rápidos do que o habitual, o que significa que as temperaturas mudarão. Tempestades como furacões serão mais fortes do que nunca e terão mais energia para a destruição. E ainda assim, a 160 km por hora, o Equador será engolido pela água.
A bacia amazônica e pequenas ilhas agora submergirão completamente em cerca de 15 metros de água. A maior parte da vida vegetal estará em perigo, especialmente na linha do Equador. Com a floresta ameaçada por inundações, mais ambientes animais estarão em perigo. As árvores e plantas não sobreviverão a tantas inundações. Se a Terra girasse tão rápido que as horas agora fossem reduzidas para 15, provavelmente sentiríamos que estamos sempre em um avião a jato passando por turbulência. Seria impossível dormir se a Terra continuasse ganhando velocidade a cada segundo do dia. Nessa velocidade, os dias teriam cerca de 7 horas de duração, assim como as noites. O mundo inteiro seria inundado, exceto os pontos mais altos das montanhas de maior altitude. Se isso acontecer, os humanos provavelmente acabarão lá, se agarrando aos últimos pedaços de terra restantes. A maior parte da vida animal também será extinta. E à medida que a Terra girar cada vez mais rápido, a crosta perderá sua durabilidade, permitindo que terremotos mais frequentes e fortes aconteçam. Vulcões entrarão em erupção por toda parte, mesmo que estejam submersos em água, e continuará assim por um bom tempo. Muitos grandes desastres naturais, como terremotos, tsunamis, vulcões e até mesmo derretimento de mantos de gelo, aceleraram a velocidade da Terra em milissegundos. Então, com a velocidade da Terra aumentando continuamente, esses desastres naturais farão o planeta ir ainda mais rápido. Mesmo que sejam apenas milissegundos, já bastam para se ter grandes consequências. A Terra agora está girando a 1.600 km por hora, e enquanto está sentado com o resto dos sobreviventes, você se sente levitando um pouco. Você verá pequenos seixos e pedras flutuando a centímetros do chão. As nuvens acima de você estão passando como estrelas cadentes. O ar é espesso de umidade, já que a água está subindo para o topo, formando nuvens espessas prontas para chover. Mas, como a gravidade é mais fraca, parte da chuva está suspensa no ar. Muitos objetos pequenos estão flutuando como se você estivesse no espaço. Os dias e noites não serão maiores que algumas horas. Nesse ponto, o mundo inteiro estará inundado e 80% da crosta terá desaparecido. Se continuar por mais tempo, não haverá seres vivos por perto, provavelmente exceto criaturas microscópicas capazes de suportar condições extremas e adversas. A Terra precisaria girar a aproximadamente 28.300 km por hora para que a gravidade fosse cancelada e as coisas começassem a flutuar. Nesse ponto, toda a água do oceano subirá e parecerá chuva ao contrário. As grandes rochas montanhosas se separarão do leito rochoso e levitarão acima do solo, parecendo pequenos planetas no espaço. A Terra agora está girando 17 vezes mais rápido do que o habitual, o que faz com que uma rotação completa em torno do seu eixo leve apenas 84 minutos, em vez de 24 horas. Se você conseguir ficar tanto tempo, literalmente verá os dias e as noites passarem em um instante. Você também estará flutuando sem rumo no céu, esbarrando em rochas e outras superfícies. Você não reconhecerá mais nada. A crosta terrestre está rasgando, expondo o magma que está abaixo. Portanto, pousar no chão não é uma opção. Você verá o espaço sideral à medida que subir. Você não saberá o quão rápido está indo, mas tudo o que saberá é que provavelmente é o único humano que resta nesse mundo giratório. A Terra acabará girando tão rápido que o resto das camadas começará a descascar, expondo o interior da Terra. Ela começará a se espremer do núcleo até se tornar semelhante a uma panqueca. Nada pode sobreviver neste momento. Tanto calor será produzido a partir do núcleo que o planeta aquecerá como um micro-ondas. Toda a água desaparecerá e parecerá um ponto vermelho no sistema solar. E assim que começar a se aproximar da velocidade da luz, o tempo congelará. As rochas e elementos flutuantes não se moverão e acabarão sendo distorcidos. E com esforço suficiente, a Terra acabará se transformando em um buraco negro. Claro, nada disso vai acontecer. De acordo com os cientistas, a Terra provavelmente desacelerará sua rotação. Desde que a Lua entrou em cena, a Terra vem desacelerando em cerca de 6 km por hora a cada 10 milhões de anos ou mais. Isso é devido à atração gravitacional da Lua sobre o nosso pequeno planeta azul. Provavelmente continuará assim. Mas, ei, por que tanta pressa?